sou Rose, professora de francês, e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. Os artigos partitivos. Os artigos partitivos não existem um equivalente no português, então essa tradução de partitivo, na verdade, é meio que literal. Mas afinal, o que são e para que servem os artigos partitivos? Os artigos partitivos são extremamente importantes justamente porque não têm essa equivalência no português. Assim sendo, quando falamos de algo que expressa uma quantidade indeterminada no português, ou que não podemos estabelecer a quantidade exata naquele contexto, temos que colocar um artigo partitivo. Mas como assim? Na verdade, os artigos partitivos, assim como os artigos definidos e indefinidos que vimos anteriormente, eles são colocados antes do nome ou do sujeito da frase e eles fazem um acordo, tanto no masculino quanto no feminino e no singular, assim como no plural. Assim sendo, quais são os artigos partitivos? Les articles partitifs sont du, com bico, du, que é o artigo partitivo masculino singular, de la, artigo feminino singular, de l'apostrophe, que é o artigo neutro ou masculino e feminino antes de vogal ou H mudo, e de, artigo partitivo plural, tanto masculino quanto feminino. Então, temos um masculino singular, feminino singular, neutro, que pode ser masculino ou feminino, antes de vogal ou H mudo, mais um artigo plural, masculino e feminino. E muito importante, quando utilizamos os artigos partitivos, podemos utilizá-los também com verbos de quantidade. São esses verbos: acheter, que é o verbo comprar, prendre, que é o verbo pegar, manger, que é o verbo comer, boire, que é o verbo beber, vouloir, que é o verbo querer, e consommer, que é o verbo consumir. Existem outros, mas estes são os mais utilizados. Assim, utilizamos o artigo partitivo masculino singular antes de termos masculinos no singular. Por exemplo, aqui nós temos du pain, pão, du vin, vinho, du fromage, queijo. Mas por que estamos utilizando o partitivo? Veremos isso na prática com algumas frases. François achète du pain. François compra pão. Quanto de pão? Um pão, 2 pães, um pacote de pão, 1 quilo de pão? Eu não sei. Neste caso, eu sou obrigada a utilizar o partitivo. François achète du pain. Julie boit du vin. Quanto de vinho? Uma taça, 1 litro, uma garrafa? Não sei. Julie boit du vin. Léna mange du fromage. Quanto de queijo Léna come? Um pedaço? 2 pedaços? 1 quilo? Meio quilo? Eu não sei. Então, Léna mange du fromage. Léna come queijo, mas eu ainda não sei qual é essa quantidade. De la, article partitif féminin singulier. De la, artigo partitivo feminino no singular. Assim como du é utilizado antes dos termos masculinos, de la é utilizado antes dos termos femininos. Aqui uma dica: para começar a reconhecer as palavras femininas no francês, geralmente elas tendem a terminar por um e no final. Então aqui nós temos de la viande, carne, de la limonade, limonade, de la chance, sorte. Vincent mange de la viande. Vincent come carne. Quanto de carne? 1 pedaço, 2 pedaços, meio quilo, 1 quilo, um prato de carne? Eu não sei, mas Vincent mange de la viande. Théo boit de la limonade. Théo boit de la limonade. Théo bebe limonada. Quanto? 1 copo? Meio litro? 1 litro? Uma garrafa de limonada? Não sei, mas Théo boit de la limonade. Nicolas a de la chance. Nicolas a de la chance. Nicolas tem sorte. Quanto de sorte? Um pouco de sorte, muita sorte, bastante sorte? Não sabemos. Se podemos medir essa quantidade de sorte, então, Nicolas a de la chance. De l'apostrophe. De
L', l'article partitif neutre ou masculin ou féminin avant voyelle ou H muet. O artigo partitivo neutro ou masculino ou feminino antes de vogal ou H mudo. Aqui nós temos de l'eau, água, de l'huile d'olive, o azeite, de l'argent, dinheiro. Je veux de l'eau, eu quero água. Quanto de água? Um copo? Uma garrafa? Um litro? Como eu não sei, je veux de l'eau. José achète de l'huile d'olive. José compra azeite. Uma garrafa de azeite? Um pouco de azeite? Muito azeite? José achète de l'huile d'olive. Nora a de l'argent. Nora tem dinheiro. Quanto de dinheiro tem Nora? Muito dinheiro? Pouco dinheiro? Muitíssimo? Eu não sei. Nora a de l'argent. D. Article partitif pluriel. Soit masculin, soit féminin. D. Artigo partitivo masculino ou feminino plural. Délivre, livros. Des épinards, espinafre. De pâte, que aqui pode ser traduzido tanto por massas ou macarrão. Nous achetons de livres. Nós compramos livros. 2, 3, 10, 20, não sei. Nous achetons de livres. Ils vendent des épinards. Eles vendem espinafre. 1 quilo, meio quilo, muito, pouco. Ils vendent des épinards. Nicolas mange de pâtes. Nicolas mange de pâtes. Nicolas come massas ou Nicolas come macarrão. Quanto? 1 prato? 1 quilo? Muito? Pouco? Nicolas mange de pâtes. E assim como utilizamos os artigos partitivos com os verbos de quantidade, podemos também utilizar os artigos partitivos com os verbos faire e jouer. Faire, que tradicionalmente traduzimos por fazer, mas que pode também significar praticar, e jouer, que pode ser tanto jogar, mas também pode ser no sentido de tocar, quando falamos ou de esporte ou de música. Vincent fait du tennis. Vincent joga tênis. Quanto de tênis ele joga? Um pouco, bastante. Donc, Vincent fait du tennis. Lina joue de la guitare. Lina toca violão. Quanto? Um pouco, todo dia? Não sabemos. Lina joue de la guitare. Paul fait du football et ensuite il joue de la batterie. Paul fait du football et ensuite il joue de la batterie. Paul joga futebol e, em seguida, ele toca bateria. Quanto de futebol ele faz? Quanto tempo ele pratica? Quantos jogos ele participa? Não sabemos. Donc, il fait du sport. E quanto tempo ele se dedica ao treino com a bateria? Donc, il joue de la batterie. Mas não sabemos especificar aqui, neste caso, o tempo. Então, utilizamos o partitivo. Podemos utilizar os artigos partitivos também com o clima, quando vamos falar do clima que está fazendo. Neste caso, vamos utilizar o il y a, que é uma expressão que significa tem, il y a, tem, mais o partitivo, mais o tempo que está fazendo. Il y a plus partitif plus le temps qu'il fait. Dans ce cas-là, on a, por exemplo, il y a du soleil à Lyon, mais à São Paulo, il y a de la pluie. Então, está ensolarado, está fazendo sol em Lyon, mas em São Paulo está chovendo, está tendo chuva. Por quê? Porque eu não posso dizer exatamente quanto de sol, muito, pouco, bastante, eu não especifiquei, nem a quantidade de chuva, se é muito, se é pouco, se é enorme. Então, neste caso, como eu não precisei a quantidade, eu utilizo o partitivo. Lembrando aqui que soleil é o sol, é masculino, e pluie é a chuva, é feminino. Por isso, du soleil, de la pluie. Até então, nós vimos o uso do partitivo com
frases positivas, ou seja, frases afirmativas. Mas o que acontece se essa frase for negativa? Neste caso, a estrutura ela vai mudar. Quer dizer que, no lugar do du, de la, de l'apostrophe ou de, teremos simplesmente a estrutura negativa mais de ou de apostrophe. Como assim? A estrutura da negação é sujeito mais ne mais verbo conjugado mais pas mais complemento. Neste caso, o partitivo entraria no complemento. Assim sendo, no lugar de utilizar, por exemplo, o partitivo masculino, feminino, singular ou neutro, ou simplesmente o partitivo plural, vamos colocar, se a palavra seguinte começar por consoante, de mais e. Se começar por vogal ou H mudo, de apóstrofe. Por quê? Porque vai fazer o que chamamos de elision. Se você ainda não viu o vídeo, te aconselho de ver depois o vídeo sobre elision. Então, de apóstrofe mais a palavra que começa por vogal ou H mudo. Nicolas ne mange pas de fromage. Nicolas ne mange pas de fromage. Nicolas não come queijo. Aqui é como se eu reduzisse essa quantidade que eu não saberia expressar, um pedaço, 1 quilo, meio quilo, a zero. Se é zero, não é mais uma quantidade indeterminada, porque o zero é determinado. Assim sendo, Nicolas ne mange pas de fromage, ele não come queijo nenhum. Então, eu não preciso mais do partitivo. A frase afirmativa seria Nicolas mange du fromage, porque fromage é um termo masculino. Lina n'a pas de chance. Lina n'a pas de chance. Ou seja, Lina não tem sorte. Ela não tem nenhuma sorte. Também foi reduzido a zero. A frase afirmativa seria Lina a de la chance. A de la chance. Neste caso, não tem mais. Lina n'a pas de chance. Julie ne boit pas de vin. Julie ne boit pas de vin. Julie não bebe vinho. Ou seja, ela não bebe nada de vinho. O contrário seria Julie boit du vin. Porque lá eu não saberia a quantidade exata, mas ela bebe vinho. Je n'achète pas de l'huile d'olive. Je n'achète pas de l'huile d'olive. Eu não compro azeite. Diferente de j'achète de l'huile d'olive. Porque neste caso eu teria que precisar quanto de azeite eu estaria comprando. E aqui, je n'achète pas d'huile d'olive. Muita atenção quando for utilizar um verbo de sentimento. Eu já falei deles quando eu falei dos artigos definidos. Se você ainda não assistiu, te convido a assistir depois, mas quando utilizamos verbos de sentimento, utilizamos os artigos definidos e não os partitivos. Aqui eu coloquei alguns exemplos. O verbo aimer, détester e adorer. Gostar ou amar, detestar ou adorar. Vejamos na prática. Nicolas mange du fromage. Nicolas mange du fromage. Nicolas come queijo. Quanto de queijo? Eu não precisei. Neste caso, artigo partitivo masculino singular. Mas Nicolas aime le fromage. Nicolas aime le fromage. Neste caso, como eu tenho Nicolas gosta do queijo ou ele ama o queijo, pode ser um queijo específico que ele esteja comendo no momento ou pode ser todos os queijos. Neste caso, como eu utilizo um verbo de sentimento, eu vou priorizar o uso do artigo definido. Julie boit de la bière. Julie boit de la bière. Julie bebe cerveja. Quanto de cerveja? Não precisei. Artigo partitivo feminino singular. Julie déteste la bière. Julie déteste la bière. Julie detesta cerveja. Ou a cerveja. Neste caso, é a mesma coisa da negação, como se reduzíssemos a zero a quantidade que ela bebe, ou então uma cerveja específica que ela não gosta. Então, ela detesta a cerveja, ou ela detesta cerveja. Neste caso, como estamos reduzindo a zero, não utilizamos mais o artigo partitivo. Damos prioridade ao artigo definido. Em resumo, os artigos partitivos são utilizados para expressar uma quantidade indeterminada e geralmente são associados a um verbo de quantidade. De mesma maneira, podemos utilizar os partitivos para associar a algumas atividades. Neste caso, vamos utilizar os verbos faire ou jouer. Podemos utilizar ainda os partitivos para falar do clima. Neste caso, nós temos a estrutura il y a mais o partitivo mais o tempo que está fazendo. Não se esqueça que, quando temos a negação, no lugar do du, de la,
de L', o de, que são os partitivos, teremos a negação, o pas, mais de ou de apóstrofe. E, finalmente, vimos que, quando temos um verbo de sentimento, ao invés de utilizarmos um partitivo, vamos priorizar o uso de um artigo definido. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E eu sei que os artigos partitivos, por vezes, é um pouco complicado porque não temos um equivalente no português. Mas espero que o vídeo tenha sido claro e, em caso de dúvidas, não hesite em deixar nos comentários. Eu irei responder com prazer. Não esqueça também de deixar um gostei, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos e, sobretudo, se inscrever no canal. Merci beaucoup et à la prochaine!